Olá, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre a conectividade espaço-temporal em paisagens tropicais fragmentadas. As paisagens tropicais, em particular, mas todas as paisagens, particularmente as fragmentadas, elas são bastante dinâmicas, ou seja, elas mudam muito ao longo do tempo. Seja porque você tem um regime aí de cheia, enchente, vazante, seja porque você tem corte de mata, regeneração, o corte da vegetação nativa como um todo, regeneração, mudanças do uso do solo, você sai de agricultura ou pastagem para silvicultura, então você tem um dinamismo de uso e ocupação do solo constante. Então, a gente mais recentemente tem incorporado um pouco o dinamismo nos estudos de paisagens fragmentadas. Então, onde que nós estamos no curso? Né? A gente viu as métricas de paisagem, que via de regra são analisadas, né, são calculadas baseadas em paisagens estáticas. A gente viu também as questões de conectividade, que também são baseadas em paisagens estáticas, viu as questões de dinâmica fonte-dreno, de metapopulação, e agora, hoje, nós vamos ver a dinâmica espaço-temporal em paisagens fragmentadas. A gente vai ver o legado espaço-temporal, então o débito de extinção e o crédito de colonização. E a gente vai ver o caminho espaço-temporal, que é um desenvolvimento mais recente dessa questão de dinamismo das paisagens. E nós vamos ver o que isso pode interferir na nossa tomada de decisão para a conservação, no nosso manejo de paisagens fragmentadas, ou seja, a gente vai ver as aplicações que essa questão da dinâmica espaço-temporal tem na conservação diretas, às vezes, na conservação da biodiversidade. Atualmente, a maior parte das análises de ecologia de paisagens são feitas sob uma base cartográfica estática. Ou seja, uma imagem de satélite, onde quando você gera um mapa, aquilo está estático, uma fotografia aérea, que você gera um mapa daquilo, aquilo está estático, está parado, né? As coisas não estão mudando, não tem dinamismo nenhum. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, são análises feitas sobre uma interpretação da paisagem binária. O mata, não mata, habitat, não habitat, verde e branco, né? Na maioria das vezes. Só que a gente sabe que as paisagens não são estáticas. Via de regra, essas paisagens estão perdendo habitat. Né? A gente está reduzindo o tamanho dos remanescentes, às vezes isolando eles, fragmentando mais, reduzindo a quantidade de habitat nas paisagens. Então, trabalhar com esse, em vez de uma foto, um filme, né, em vez de uma paisagem estática, algo mais dinâmico, onde a gente conheça, entenda o dinamismo da paisagem e as respostas, né, as adaptações dos processos, dos padrões ecológicos em resposta a esse dinamismo, né, são bastante importantes porque a gente tem um dinamismo muito rápido em paisagens tropicais e hoje a gente tem um banco de dados, a gente tem um histórico de imagens de satélite, né, já longo, né, que a gente consegue entender a ocupação do solo, o dinamismo recente aí, dos últimos 40 anos, às vezes até mais, do uso e ocupação do solo em várias partes do mundo, ou no mundo todo. E como se deram então as primeiras tentativas de incorporar esse dinamismo temporal nas análises espaciais? Bom, a primeira coisa que aconteceu foi que as pessoas começaram a constatar que às vezes você ia lá e desmatava uma área, isolava um fragmento e obviamente os indivíduos, as espécies que você tinha ali, elas não desapareciam assim que você desmatasse. Né? Às vezes elas demorariam um tempo. Lá na Amazônia, no PDBFF, em Manaus, ao norte de Manaus, eles viram que, na verdade, algumas espécies desaparecem logo que você detona a mata, né? Que você isola o fragmento, que você desmata. Mas a maioria das extinções elas vão ocorrendo com o tempo. Alguns pesquisadores fizeram trabalhos muito interessantes mostrando que para alguns biomas do mundo, e a Mata Atlântica foi um dos mais estudados com relação a isso, o que você perdeu de mata, né, segundo a relação espécie-área, era para você ter perdido muito mais espécies, ter extinto muito mais espécies do que se observa atualmente. Então começaram-se a elaborar algumas teorias de por que esses ambientes ainda não tinham perdido as espécies. A maioria deles são ambientes tropicais, muito ricos em termos de espécies, mas que o desmatamento, que a degradação do habitat é uma degradação muito recente. Então,
pessoal elaborou a ideia de que nem sempre os processos ecológicos, os padrões ecológicos respondem de pronto a essas alterações espaciais que se fazem. Tem esse tempo de relaxamento, ou seja, você tem um equilíbrio antes da perturbação, onde você tem um número alto de espécies, e aqui a gente tem um fragmentinho inteiro em verde à esquerda, mostrando que esse fragmento é grande, e aí você degrada esse fragmento, você desmata uma parte, ele fica com um tamanho reduzido, mas ele não chega no equilíbrio após a perturbação, logo que você fragmenta. Ele demora algum tempo, alguns anos, algumas décadas, e isso, na verdade, é variável de espécie para espécie, de grupo a grupo estudado. Tem a ver com o tempo de geração, tem a ver com uma série de fatores. Por exemplo, árvores, né, que tem tempo de geração muito longo, às vezes você vai num fragmento pequeno e tem uma diversidade de espécies arbóreas muito alta, diferente dos ratinhos, que tem uma vida aí, uma geração de 1 ano, às vezes 2 anos, então eles começam a responder muito antes, aves, em uma coisa meio intermediária aí, né? Eles começam a responder muito antes que as árvores, que vão demorar, sei lá, 200 anos, 300 anos, 400 anos para morrer e alcançar essa nova situação, esse novo equilíbrio após a perturbação. Tanto você não perde espécies assim que você fragmenta, né? Assim que você reduz o habitat, que é o caso à esquerda, mostrando um fragmento grande que virou um fragmentinho pequeno. Então nem todas as espécies são perdidas rapidamente. O mesmo ocorre para os créditos de colonização, ou seja, você tinha um fragmento pequeno e esse fragmento cresceu, ele se expandiu, ele aumentou de tamanho. Isso também, as espécies não aparecem ali do nada, né? Elas precisam chegar lá, elas precisam ter uma forma de chegar lá, precisa ter conectividade, precisa ter uma série de coisas. Então elas também, o número de espécies não se recupera de pronto, elas demoram um bom tempo. Às vezes demoram, às vezes não chegam, né? Se elas não têm como chegar lá, às vezes não chegam, né? E aí estratégias de levar esses indivíduos lá, né? Recolonizar essas espécies ativamente, pegar os indivíduos de um fragmento e levar no outro, né? Para permitir a recolonização e permitir que eles exerçam, que eles façam o funcionamento do ecossistema melhor, né? Que eles exerçam o seu papel no funcionamento do ecossistema, pode ser uma estratégia interessante para recuperar a biodiversidade nesses fragmentos que estão mais isolados, que cresceram de tamanho, mas ainda estão aí com créditos, né? Ainda tem muitas espécies que poderiam ocupar ali e que não estão ocupando porque não chegaram, porque ainda não deu tempo deles chegar, não tiveram a chance de chegar. Então, tanto para extinguir quanto para colonizar, essas coisas não acontecem de primeira. E essas várias linhas paralelas aí, né, não são linhas, mas que essas várias curvas paralelas aí, relativamente paralelas, elas estão mostrando que é uma variação. Se você tiver mais conectividade, se você tiver uma matriz mais permeável, se você tiver fragmentos mais próximos, esses créditos de colonização, essa extinção pode ocorrer mais rápida ou mais lentamente. Agora, o que a gente tem em paisagens tropicais, eu espero que vocês estejam vendo esta animação, é que primeiro a gente não tem verde e branco. A gente tem, vamos dizer, 50 tons de verde, né? Muitas vezes o verde mais claro está virando um verde mais escuro, está amadurecendo, essa floresta está ganhando estrutura, está ganhando uma composição aí de floresta mais próxima, né, de estágios sucessionais mais maduros. Outras vezes o verde escuro está virando verde claro porque teve um corte seletivo, um corte de palmito, um corte de alguma madeira mais nobre, ou mesmo o pessoal está lenhando para usar em fogão a lenha, assim por diante. Mas muitas vezes esse verde está desaparecendo também e está regenerando. Às vezes o produtor abandonou um pasto, abandonou uma pastagem, aquilo que era pasto virou floresta, regenerou, às vezes abandonou um campo agrícola, regenerou, e às vezes desmatou uma área nova, ou que estava em pousio, para fazer uma nova roça e assim por diante. Então esse dinamismo em paisagens tropicais ele é muito intenso. E o trabalho do Hansen na Science de 2013, onde eles mapearam o mundo inteiro e principalmente o que está se ganhando e o que está se perdendo de floresta, mostra que 50% da perda florestal da última década, e aí então é 2003 a 2013 mais ou menos, se deu nos trópicos, mas também 30% da regeneração florestal. Ou seja, se perde muita floresta nas regiões tropicais,
mas também se ganha muita floresta. Esse dinamismo é muito intenso. E esse dinamismo é muito intenso por vários motivos. Um deles é porque as áreas tropicais elas são tradicionalmente ocupadas de uma maneira de baixa intensidade. Às vezes são campos agrícolas, são áreas abertas na floresta de tamanho pequeno. Muitos locais ainda usam o corte-queima, né, o pousio. Então você deixa aquela área em pousio, ela regenera, ela se recupera, a floresta se recupera, você deixa algum tempo, aí você corta, põe fogo, ou pica aquilo tudo e começa um novo processo produtivo nessa área. Algumas vezes são sistemas agroflorestais, como o cacau sombreado aqui nessa foto de baixo. Via de regra são bastante diversas, né? São modelos produtivos onde você tem uma maior diversidade, não é monocultura. E, portanto, esses trechos são altamente resilientes, eles nunca estão muito longe, porque são trechos pequenos, nunca estão muito longe de áreas florestais, então você consegue um dinamismo, uma resiliência muito grande, e assim que você abandona ou que você deixa de manejar intensamente, a floresta rapidamente regenera e se recupera. Também existem características, vamos dizer assim, biofísicas, né? Climáticas. Né? As regiões tropicais são quentes o ano inteiro, né? Tem uma alta incidência solar e uma elevada pluviosidade. O trabalho de doutorado do Daniel Piotto, feito ali no sul da Bahia, mostra que a cobertura do dossel, ou seja, o teto da floresta, ele rapidamente chega numa situação muito similar ao de uma floresta madura, ou seja, você recobre aquele local com 11 anos. Lógico, você não está nem na mesma altura de dossel, muito menos com a mesma diversidade, mas você já conseguiu uma sombra ali, você já conseguiu uma estrutura florestal aí de uma maneira muito rápida. E depois para chegar nessa floresta madura aí, demora milênios até, né? Aqui no sul do Brasil, né, no sul da Mata Atlântica, no sul e no sudeste, particularmente alguns trechos do Paraná, ali, o pessoal mostrou que há uma recuperação muito rápida da riqueza de espécies. Né? Você com 20 anos, você já consegue uma riqueza de espécies muito similar a florestas com mais de 100 anos. Para você recuperar toda a diversidade florística demoraria milênios, como eu falei. Mas você já consegue aí uma similaridade de riqueza ou pelo menos um conjunto de espécies razoavelmente grande. Isso aí são plots pequenos, tá? De parcelas pequenas amostrais. Então você já consegue uma riqueza bastante elevada aí com 20 anos, com 20 e poucos anos de regeneração. Lógico, quanto mais madura, quanto mais tempo regenerando, né? E aí tem uma série de questões, proximidade com as fontes de propágulos e sementes, assim, que interferem nisso, mas de maneira geral, o que você tem é uma rápida regeneração florestal, ou seja, a floresta volta rapidamente a partir do momento que você abandona. E o que a gente tem é que a fauna também está respondendo, de certa maneira, rapidamente a esse retorno da vegetação. Aqui um trabalho de revisão da Robin Chasdon, lá na Amazônia. Em cinza escuro a gente tem as espécies que já retornaram para matas com 20 anos. Em cinza claro as que ainda são exclusivas de matas mais maduras, de matas primárias, matas que não estão regeneradas, que já estão climáxicas, vamos dizer. E o que a gente tem aí, que a gente tem grupos aí, com, por exemplo, os grandes mamíferos, tem mais de 80% já retornaram, as borboletas mais de 60% já retornaram, os anfíbios aí 60%, ou por volta de 60%, aves que a gente tem ali por volta de 35%, 40%, e árvores com 30 e poucos por cento, são alguns dos grupos que menos recupera, que menos chegam já em florestas mais jovens, mas de maneira geral o que a gente tem é que boa parte das espécies, né, boa parte das espécies que a gente tem de diferentes grupos taxonômicos já retorna rapidamente em 20 anos. Tá certo que a maior parte dos dados aí vem de áreas onde a gente tem matas muito próximas, matas primárias, matas maduras muito próximas. Mas pelo menos a gente percebe que esse retorno, quando possível, quando facilitado, ele é bastante rápido. Ou seja, esse dinamismo das florestas tropicais, ela rapidamente recupera, lógico, um conjunto de espécies aí que estão em cinza claro, demoram, como eu falei, milênios para serem recuperados, mas a maioria das espécies volta rapidamente. Isso é muito interessante e aí abre uma janela de oportunidade, né, para a gente manejar essas paisagens. Então, quando a gente está falando de análises espaciais, né,
a gente perde esse dinamismo temporal. E uma das primeiras tentativas de se incorporar esse dinamismo temporal foram fazer várias análises espaciais em paisagens estáticas mais subsequentes. Então, tempo 1, tempo 1980, 1990, né, 2000, 2010 e assim por diante. Então, são várias análises espaciais sequencialmente. Já foi um grande avanço, porque dá para a gente ver como que a conectividade está mudando, quais são as áreas que perderam conectividade, quais são as áreas que ganharam conectividade, ou mais florestas e assim por diante. Mas quando a gente faz análises puramente espaciais em vários ΔT, né, a gente não considera nenhuma interação temporal. E essas interações temporais, é o que eu vou mostrar ao longo dessa aula, elas são bastante importantes. E quando a gente considera, a gente vê alguns padrões que a gente não via antes e elas têm um potencial para a gente usar para conservação muito grande. Bom, aqui eu vou tentar exemplificar com um modelo, vamos dizer assim, uma coisa bastante simplificada. Vamos supor que a gente tenha aí essa paisagem em 3 tempos diferentes, tá? T1, T2 e T3. No T1, a gente tem 3 fragmentos, A, B e C. Você vê que esses fragmentos eles estão envoltos aí com uma borda amarela. E essa borda amarela ela vai no T2 e no T3 para a gente saber onde estavam esses fragmentos no tempo 1. Então no tempo 2 a gente tem o fragmento P e o Q, e eles estão em azuis, né? As bordas estão em azul. E a gente vê de novo essas bordas azuis e as bordas amarelas no tempo 3. Só que no tempo 3 a gente perdeu um pouquinho aí do fragmento P, um pouquinho do fragmento Q, mas também ganhou um pouquinho, principalmente do lado esquerdo da paisagem. E aí surgiu o fragmento Z, o X e o Y num novo formato. E a gente vê aí com as bordas amarelas e azuis onde estavam as áreas de mata, as áreas de verde no tempo 1 e no tempo 2. E vamos usar aqui como modelo uma espécie de ave que é bastante comum na Mata Atlântica do Sudeste, que é o Quiroxífera caudata, o tangará dançarino. A Miriam Hasbauer fez um trabalho bastante interessante com telemetria, vendo onde esse bicho andava, onde esse bicho não andava, e ela viu que esse bicho predominantemente evita algumas áreas de borda, evita andar em áreas abertas, ele até cruza algumas áreas. Mas vamos partir do princípio aqui, para esse modelinho mais simplista que a gente está usando, de que essa espécie não vai para áreas abertas, seguindo esse gráfico aí do trabalho dela de 2008, na Biological Conservation. Então esse bicho não vai para a área aberta, mas anda dentro da mata, vamos dizer assim. E vamos supor que a gente tem 2 populações. Uma população de Quiroxífera caudata, que a gente está chamando de população amarela, e uma população de Quiroxífera caudata vermelha. Tá? Então, no tempo 1, essa população vermelha, né, está dentro do fragmento C. E no fragmento B a gente tem a população amarela, só para dizer que são 2 populações aí que estão em 2 fragmentos diferentes, e como eles não cruzam áreas abertas, quem está no B não chega no C, quem está no B não chega no A, e quem está no C não chega nem no A nem no B, porque eles não cruzam essas áreas abertas. Só que no tempo 2, como a gente colocou, o fragmento C perdeu uma areazinha, né? Perdeu esse trecho mais para cima dele aqui, mais na parte de cima, e ganhou um trecho aqui entre o antigo fragmento B e o fragmento C. Com isso, ele acabou reconectando, né, essas áreas de mata. E aí no fragmento Q, então, a gente tem as 2 populações. A gente tem a população do Quiroxífera de barriga amarela, né, do Quiroxífera população amarela e do Quiroxífera população vermelha. Lá no fragmento P, em cima, a gente não tem nada, porque o fragmento P ele tem partes do fragmento A e partes do fragmento B. E sem cruzar a área aberta, aí, lá a gente só tem a população amarela. Né? Então, embaixo a gente vê uma representação, um grafo. Né? Então, o fragmento A passou para o fragmento P o que ele tinha. Ele não tinha nada, então ele não passou nada. Mas está aí o que ele pode, ele entregou. Ele não tinha nenhum Quiroxífera, né? Não tinha nenhuma espécie de tangará dançarino, nenhum indivíduo dessa espécie que a gente está trabalhando. O fragmento B tinha amarelos, né? Tinha a população amarela. Então ele entrega para P
indivíduos da população amarela. O fragmento B tinha amarelos, como a gente falou, então ele entrega para o fragmento Q os indivíduos da população amarela, e o fragmento C tinha indivíduos da população vermelha, entrega ao fragmento Q a população vermelha. Então no fragmento Q a gente tem indivíduos da população amarela e vermelha, enquanto no fragmento P a gente só tem indivíduos da população amarela. E a gente continua embaralhando isso, né, reconectando áreas, isolando outras e assim por diante. E a gente no T3, a gente tem o fragmento P, que só tinha indivíduos amarelos, fornecendo ao fragmento Z o que ele tem, indivíduos amarelos. O fragmento P, de novo, fornecendo para o fragmento X, indivíduos amarelos, e o fragmento Q, fornecendo para o fragmento Z e Y o que ele tem, indivíduos da população amarela e indivíduos da população vermelha. Então a gente termina no T3 com o fragmento Z apresentando indivíduos da população vermelha e amarela, o fragmento Y apresentando indivíduos da população vermelha e amarela, e o fragmento X só apresentando indivíduos da população amarela. Isso sem nenhum indivíduo cruzar áreas abertas. Tudo isso por causa do dinamismo da paisagem. Então, enquanto a gente tinha trechos de mata no tempo 1 sem indivíduos de Chiroshifia caudata, sem nenhuma espécie, nenhum indivíduo, sem nenhum espécimen, sem nenhum indivíduo de Chiroshifia caudata, que era o fragmento A, e a gente tinha dois fragmentos aí com amarelos e vermelhos, no tempo 3 a gente tem toda a área com Chiroshifia caudata, toda a área com diferentes indivíduos de Chiroshifia caudata, e dois fragmentos a gente tem uma mistura entre as duas populações originais. Então esses indivíduos podem agora se cruzar e dar uma população laranja, vamos dizer assim, e isso está acontecendo ao longo do tempo. E no caso aqui, eu estou partindo do princípio que isso aí é dentro de um ciclo de vida, dentro de 10, 15 anos. Né? Bom, mas isso acontece nesse cartoon que eu fiz aqui, nesse desenho que eu fiz, mas será que acontece na realidade? E eu peguei um trecho aqui no Alto Paranapanema, em 2007, tá? A gente vai dar um zoom aqui e a gente vai ver que a gente tem, olha, um pouco de eucalipto, pastagens, um pasto meio sujo, uma floresta aqui, você vê, parece que tem manacá, alguma coisa aqui, aqui mais degradado, aqui uma floresta mais madura, aqui também. E vamos supor que a gente tem a população amarela aqui e a população vermelha nesse grande maciço florestal. Mesma ideia, então a gente continua aqui. Houve uma regeneração de 2007 para 2010, regenerou um pouco aqui me parece ser o topo do morro, aqui mais profundo do vale, regenerou. 2010, então a gente já tem indivíduos de Chiroshifia sem cruzar áreas abertas, cruzando de um lado para outro, de um fragmento para outro de mata. 2011, olha, regenerou um pouco mais, a qualidade da imagem não está tão boa, mas regenerou ainda mais. E 2013 se desmatou de novo, se isolou outra vez, mas agora a gente tem indivíduos laranja e vermelho aqui e laranja e vermelho aqui. E se a gente pensar que a gente tem centenas de milhares de fragmentos na Mata Atlântica e eles estão todos regenerando, degradando, cortando um pedaço, indo cada vez para um lado, isso é um patchwork bastante complexo. E isso vai estar mudando, regenerando, degradando. Esse patchwork vai se movendo ao longo do tempo, vai bastante dinamismo ao longo do tempo. E isso interfere muito em como a gente embaralha esses indivíduos das diferentes populações que a gente tem por aí. Então a gente tem a conectividade espacial, que a gente já tem visto em várias aulas, e como a gente calcula e assim por diante, e como que esse indivíduo vai do fragmento A para o B e do B para o A. E isso é o que a gente chama de conectividade bidirecional, né? Porque ele está no espacial, ele vai do A para o B, ele pode vir do B para o A tranquilamente. Quando a gente está falando de conectividade temporal, ele só pode ir do tempo 1 para o tempo 2, do tempo 2 para o tempo 3, ele não consegue voltar para trás, né? Ele não consegue ir de 2010 para 2000, ele vai de 2000 para 2010. Então a gente tem uma conectividade direcional ao longo do tempo, do T1 para o T2, do T2 para o T3, do T3 para o T4 e assim por diante. Quando a gente mistura essa conectividade espacial bidirecional e essa conectividade temporal direcional, é o que a gente tem, o que a gente chama de conectividade espaço-temporal, unindo grafos que são direcionais com grafos bidirecionais. Para quem não lembra muito da teoria dos grafos, volta lá na aula de conectividade, aula 8,
A gente fala de conectividade e a gente fala de teoria dos grafos, e é isso que a gente está usando aqui para tentar avaliar a conectividade espaço-temporal. Bom, e como a gente sintetiza isso então, né? Com relação à conectividade espacial, se a gente olha esse quadrinho A aí, basicamente aqueles dois fragmentos mais para cima estão conectados, estão próximos o suficiente, então os indivíduos estão passando de um lugar para outro tranquilamente, isso num cenário puramente espacial. E no tempo 2, na parte de baixo, né, a gente sabe ali pelo pontilhado que o fragmento mais da esquerda perdeu um pedaço da sua área, ganhou outra também, né, regenerou mais para um outro lado, mas ficou mais distante do outro fragmento que ele estava conectado originalmente. Mas a gente não tem nenhuma relação temporal. A gente está partindo do princípio que aí a gente só tem relação espacial. Através de regeneração e também corte de floresta, degradação de floresta, os dois outros fragmentos também mudaram um pouco de formação, né, de conformação e de localização. E agora eles estão conectados um com o outro. Portanto, num cenário puramente espacial, os dois fragmentos mais da direita agora estão conectados, portanto, estão dividindo aí espécies, indivíduos e assim por diante. Estão misturando indivíduos o tempo todo, então rola fluxo gênico, está acontecendo o fluxo gênico por ali. Se a gente pensa então num cenário puramente espacial, esse quadro B está mostrando que um fragmento grande, no T1, ele tem muitas espécies e um fragmento pequeno tem menos espécies. É o que a gente espera, né? Se a gente não tiver nenhuma variação de conectividade, qualidade de vegetação, né? Nenhuma grande outra variação, a gente tem fragmentos maiores, tem mais espécies que fragmentos menores. A gente viu já o suporte teórico para isso nas primeiras aulas. Num cenário puramente espacial, então, no tempo 2, a gente tem dois fragmentos com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, com a mesma qualidade de vegetação, representada aí pelo mesmo verde, totalmente iguais. E num cenário puramente espacial, o que a gente tem? A gente tem que os dois fragmentos são pequenos, portanto, tem poucas espécies. Quando a gente inclui, então, a questão temporal, a gente sabe que o fragmento pequeno no tempo 2, no quadro D aí embaixo, pequeno no tempo 2, ele era um fragmento grande no tempo 1. Por ser um fragmento grande no tempo 1, esse fragmento grande passou muitas espécies por fragmento pequeno. A gente viu que esse legado espaço-temporal, nem todas as espécies desaparecem assim que a gente cortou a vegetação, assim que a gente degradou o fragmento. Então, apesar dele ser um fragmento pequeno, tal qual o da direita, ele tem mais espécies porque esse fragmento era um fragmento grande. Nem todas as espécies já se perderam. Esse tempo de relaxamento ainda está acontecendo. Portanto, a gente tem, apesar do fragmento ser exatamente igual ao outro, a gente tem mais espécies nesse fragmento do que a gente tem no outro, à direita, que já era pequeno no tempo 1 e permanece pequeno no tempo 2. Ou seja, é um fragmento que tem menos espécies do que o outro, que é pequeno, mas era grande anteriormente, portanto ainda tem mais espécies. Agora, o caminho espaço-temporal é um pouco mais complexo. Por quê? Porque aqueles dois fragmentos mais para cima, né, aqui, eles estavam conectados. Portanto, a gente tem um fluxo de indivíduos aqui. Essa espécie vermelha aqui, ela tá, esse indivíduo, né, representado por esse desenho vermelho, ele está indo e voltando. Esse gene está indo e voltando. Tem um fluxo gênico. Isso aqui é uma mesma população, porque esses dois são mesmas populações das espécies. Porque a gente está partindo do princípio que essa distância ela é curta o suficiente, portanto as espécies os indivíduos estão indo e voltando, portanto ele está conectado, representado por essa conectividade bidirecional, por esse traço. Por outro lado, quando a gente tem do tempo 1 para o tempo 2, ou seja, a gente está incluindo aí a conectividade temporal, portanto direcional, do tempo 1 para o tempo 2, e aqui nós temos setas, como a gente também tem aqui no legado espaço-temporal, são setas porque ele é direcional do tempo 1 para o tempo 2, essa conectividade só vai do tempo 1 para o tempo 2, não volta para trás, né, do tempo 2 para o tempo 1, a gente tem um efeito interessante. Esse indivíduo vermelho, essa espécie vermelha, esse gene vermelho, seja lá o que for, como ele está percorrendo desse fragmento, desses dois fragmentos de cima, ele consegue chegar no fragmento de baixo, porque esse fragmento está temporalmente conectado por esse, então este aqui
também está temporalmente conectado por esse através desta via, né? Do fragmento da esquerda por do meio para baixo. Então ele consegue chegar aqui. Por outro lado, a espécie azul, né, o indivíduo azul, a espécie azul, ela consegue chegar nesse fragmento, porque agora ele está espacialmente interligado. Só que ele não consegue chegar lá, porque não existe nenhuma conexão temporal com relação a isso, para levar esse indivíduo azul para lá. Então, apesar do indivíduo vermelho daqui, da espécie vermelha que estava aqui, nesse dinamismo aqui, chegar nesse fragmento mais à direita, a espécie que estava no fragmento mais à direita não consegue chegar no fragmento que está mais à esquerda, porque não há nenhuma relação temporal, como a gente tem visto aí nos slides anteriores. Ou seja, essa conexão direcional embaralha os indivíduos, embaralha os genes, embaralha as espécies de uma maneira bastante mais complexa do que a bidirecional, que vai e volta, que a gente sempre tem uma tendência a homogeneizar as paisagens, né? A gente pega os genes do fragmento A e leva para o fragmento B e do B para o A, então a gente mistura esse pool genético, a gente mistura essas espécies, a gente mistura esses indivíduos. Quando a gente tem essas conexões direcionais, a gente também mistura, mas direcionalmente, às vezes do fragmento A para o B, mas não do B para o A. Isso é bastante interessante e a gente, até pouco tempo atrás, não levava em consideração essa conectividade temporal do ponto de vista de espaço temporal. A gente levava em conta apenas o espaço, o legado espaço temporal, e não este caminho espaço temporal. Bom, e como que a gente pode medir essa dinâmica da paisagem, né, e seus efeitos na conectividade? Bom, a gente já teve aula sobre a teoria dos grafos, a gente já fez um tutorial sobre a teoria dos grafos, e eu vou usar a teoria dos grafos para ilustrar um pouco isso, né? Não vou entrar em detalhes, mas basicamente a gente construiu um modelo de grafos que mistura grafos bidirecionais do tempo 1 e no tempo 2, ou seja, dois grafos puramente espaciais e bidirecionais, vão do fragmento A para o B e do B para o A, com grafos temporais, que vão do tempo 1 para o tempo 2. E ao misturar esses dois grafos, a gente tem o que a gente chama de rede de conectividade espaço-temporal completa, ou seja, essa mistura entre um grafo temporal e os grafos espaciais. Isso permite a gente ter uma compreensão da conectividade da paisagem muito melhor com essa perspectiva espacial e temporal, né, espaço-temporal, bastante detalhada. Com base nesse modelo do grafo, a gente elaborou uma série de métricas, por exemplo, a probabilidade de dois pontos, um no tempo 1 e outro no tempo 2, estarem conectados. Isso é basicamente a probabilidade de haver fluxo gênico, de acontecer o fluxo gênico entre esse ponto do tempo 1 e o tempo do ponto 2. Também é importante saber, por exemplo, quando a floresta do tempo 1 desaparece. E aí qual que é a chance desses indivíduos que estão ali sobreviverem? Eles têm que chegar a um outro local que tem floresta no tempo 2. Então essa probabilidade de sair de um lugar onde tem floresta e que esta floresta desapareceu e chegar em outro local que tem floresta no tempo 2 é diretamente relacionada com a capacidade de sobrevivência desses indivíduos, de perpetuação dessa espécie em paisagens fragmentadas e dinâmicas. Então, a probabilidade de conectividade é bem interessante, né? E dá essa probabilidade desses dois pontos, qualquer dois pontos aleatoriamente selecionados, estarem espaço-temporalmente conectados. Ao aplicar essa nova métrica, vamos dizer assim, em uma área no sul da Bahia, a gente viu que, considerando a conectividade espaço-temporal, a gente aumenta, na média, na mediana, 30% o que a gente está vendo de conectividade. Mas tem casos onde esse dinamismo pode levar a 150% de aumento de conectividade. Ou seja, quando a gente está vendo uma conectividade puramente espacial, a gente está ignorando pelo menos 30% da conectividade. Em geral, na média, na mediana, 30% da conectividade. Mas tem casos onde essa conectividade pode ser mais que o dobro.
Ou seja, a gente está quantificando essa conectividade de uma maneira muito menor do que na verdade está acontecendo ali na paisagem. Porque a gente está tendo essas trocas direcionais e essas conectividades temporais que estavam sendo ignoradas. E não são simplesmente as conectividades temporais, são as espaço-temporais. É a resultante da temporal mais a espacial no tempo 1 e tempo 2. A gente vê que essa conectividade espaço-temporal ela aumenta conforme a gente reduz o habitat. Quanto mais a gente reduz, quanto mais a gente perde o habitat, mais essa conectividade espaço-temporal é importante. E ela é significativa mesmo quando a gente tem um incremento na quantidade de habitat considerável, mais de 10%. Por que ela começa a perder importância conforme a gente aumenta, a gente cresce mais habitat, a gente regenera mais habitat? Porque aí a conectividade espacial no tempo 2 faz o papel, faz a função da conectividade temporal. Então, se dois fragmentos estão ligados temporalmente falando, isso é importante, se eles não estiverem espacialmente. Mas se eles estiverem espacialmente ligados, isso obviamente está indo para frente e para trás. É melhor do que apenas temporalmente, porque você está indo com os indivíduos para os dois lados, e não só direcionalmente do tempo 1 para o tempo 2, ou do fragmento A para o fragmento B. E obviamente os melhores dispersores, né, os que têm capacidade de percorrer grandes distâncias, 1.000 metros, mais de 1.000 metros, eles são menos afetados pela conectividade espaço-temporal, menos afetados por a gente considerar a conectividade espaço-temporal no manejo, do que os dispersores de menor capacidade. Mas lembrando que a maior parte das espécies de matas tropicais, né, de aves, né, pequenos mamíferos, tem uma capacidade de dispersão bastante reduzida. Ou seja, é bem importante aí a gente considerar a conectividade espaço-temporal para de fato conseguir avaliar o que está acontecendo nas paisagens. Então, o resumo que a gente tem é que a conectividade espaço-temporal é muito influente em paisagens fragmentadas tropicais. E a gente não pode deixar de considerar a conectividade espaço-temporal. E mais, quando a gente considera como análise temporal várias análises espaciais ao longo do tempo, isso não captura essas relações do caminho espaço-temporal, que são bem importantes e que somam muito, em média 30%, de conectividade em paisagens fragmentadas na Mata Atlântica, por exemplo, no sul da Bahia. E não há nenhum motivo para a gente não acreditar que isso aconteça em vários outros lugares. As paisagens tropicais, em particular, são bastante dinâmicas. Então, quer dizer, a gente pode estar negligenciando boa parte da conectividade que existe em paisagens tropicais ao não considerar o dinamismo espaço-temporal. Bom, mas como a gente comentou no começo, as paisagens tropicais, paisagens fragmentadas tropicais, têm o uso do solo tradicionalmente de baixa intensidade. Pequenas escalas espaciais e temporais, né? Eles são efêmeros, abandona, deixa regenerar, tem o corte queima, tem o corte pica, né? Pica toda aquele matéria orgânica para adubar o solo, né? Abandona aquela área por algum tempo, deixa a floresta regenerar, baixas quantidades de inputs externos, né? Só que a gente está migrando a agricultura e a agropecuária tropical dessa situação de baixa intensidade, de escala pequena, espacial e temporal, para grande escala, para a agricultura industrializada, com alta intensidade. É grande escala, ela é permanente, né? Uma pessoa que faz um investimento, né, para montar um campo agrícola desse com aluguel, compra de maquinários nesse nível, que demanda uma grande quantidade de inputs externos, né, que corrige o solo, que aduba o solo, ninguém vai pegar simplesmente e abandonar esse campo agrícola por exemplo, quando o filho foi trabalhar na cidade e deixou de ter essa mão de obra mais na propriedade, teve que abandonar uma parte do campo. Isso aqui é uma agricultura industrializada, né? Uma agricultura que vai sofrer menos variabilidade temporal. A partir do momento que você
ocupou um campo dessa forma, um campo agrícola dessa forma, é muito pouco provável que vá acontecer alguma regeneração nesse local, e assim por diante. Então a gente está mudando a utilização das paisagens de pequena escala, efêmera, com baixas quantidades de input, para uma agricultura industrializada, alta intensividade, né, muito intensiva, grande escala, permanente, com grandes quantidades de input. Será que essa mudança, né, de sistemas agroflorestais para a agricultura mais moderna, para a silvicultura mais moderna, será que ela interfere na dinâmica espaço-temporal? E se interferir na dinâmica espaço-temporal, o que pode acontecer? A gente pode talvez reduzir um pouco essa dinâmica, cortando menos floresta, porque a partir do ponto que você intensifica um determinado campo agrícola, você não vai ficar cortando novas áreas, potencialmente não vai ficar cortando novas áreas, e essas florestas podem amadurecer mais e, portanto, conseguir sustentar populações de espécies mais sensíveis à qualidade do habitat, né, mais demandantes em termos de qualidade do habitat e assim por diante, mas também pode reduzir esse dinamismo de regeneração, etc. Como que isso está interferindo? Então, eu usei uma área grande de 2,3 milhões de hectares ali no sul da Bahia, né, a mesma área que a gente usou inicialmente, e lá a gente está tendo uma grande expansão de eucaliptais de silvicultura de precisão, né? Silvicultura de bastante intensificada, via de regra sobre áreas de pastagem, de baixa intensificação, algumas áreas de cabruca e algumas áreas de mata nativa atlântica também, apesar de ser ilegal. Então, houve uma expansão muito grande em vermelho aqui nos mapas. A gente tem a década 1990, 2001 e 2007. Em vermelho a gente vê a expansão dos eucaliptos, né? Quer dizer, dos eucaliptais. Então, basicamente, o que eu quis ver é se a entrada dessa agricultura ou dessa silvicultura intensificada, ou seja, a entrada de um uso do solo altamente intensificado, se isso dificultaria, se isso mudaria de alguma maneira o dinamismo e se isso interferiria na conectividade espaço-temporal. Para resumir um pouco aqui os resultados, né, basicamente que tem um gráfico onde essa linha preta representa não teve influência no dinamismo. Tudo que está, as barras que estiverem para cima dessa linha preta tem uma influência positiva, ou seja, quanto mais habitat nativo, ou quanto mais cabruca, etc., maior o dinamismo espaço-temporal. E quanto mais a barra for para baixo, mais influência negativa, ou seja, quanto mais deste uso ou cobertura do solo, menos dinamismo a gente tem. E os resultados são muito claros, são bem interessantes. Primeira coisa que a gente vê é que o habitat nativo é o fator determinante na dinâmica de paisagens. Ou seja, quanto mais habitat nativo, mais dinâmica é essa paisagem. E aí a gente tem vários motivos, né? Para começar, uma paisagem com maior vegetação nativa, ela é uma paisagem mais resiliente. Ela regenera mais facilmente, então você tem esse dinamismo maior. E ao mesmo tempo, você tendo mais habitat, você tem mais habitat que pode ser cortado. Portanto, você tem aí uma chance de cortar e chance de regenerar maior. Portanto, quanto mais habitat nativo, mais dinamismo a gente tem. Ou seja, mais as coisas cortam, regeneram, mais paisagens dinâmicas. As paisagens tradicionais, clássicas, de uso menos intensivo, mais tradicionais, tropicais. Quando a gente inclui os usos do solo, o que a gente tem? Quando a gente inclui o eucalipto, que é o uso de solo bastante intensivo, ele é o mais influente, ele é super influente e ele tem uma influência negativa. Negativa no dinamismo, ou seja, quanto mais eucalipto, menos dinamismo de paisagem a gente tem. Ou seja, menos se corta, menos regenera também. E quanto a gente tem pastagens, quando a gente tem as pastagens, maior dinamismo a gente tem. Ou seja, mais regenera, mais corta, e o mesmo funciona para a cabruca. Ou seja, as paisagens são mais dinâmicas, se assemelhando às paisagens de uso mais tradicional nas regiões tropicais. E isso interfere diretamente na conectividade das paisagens. Paisagens com pastagens e cabrucas são mais espaço-temporalmente falando conectados do que paisagens com eucaliptal
porque elas têm menor dinamismo, portanto menor conectividade. Mas e esse balanço, né? Se a gente tem uma maior estabilidade, a gente dá tempo desse habitat regenerar. Né? A gente sai de uma capoeira, vai para uma mata em estágio inicial de regeneração, uma mata mais secundária, uma mata mais madura. Né? Isso aí interfere positivamente? Apesar de reduzir o dinamismo da paisagem e reduzir a conectividade espaço-temporal, isso interfere positivamente? Né? Comparativamente, ou paisagens mais dinâmicas, isso vai ser melhor ou pior? Bom, eu variei basicamente a qualidade da vegetação, então eu fiz esse habitat funcionar apenas para conexão, mas com zero qualidade de habitat, ou seja, ele não pode ficar ali, mas ele passa por ali. Depois fizemos com 25% de qualidade, ou seja, você precisa de 4 vezes mais área para sustentar o mesmo número de indivíduos, 50%, ou seja, o dobro do habitat, 75% e 100%, ou seja, a mesma qualidade. Tem um efeito, né? Mas esse efeito é pequeno da qualidade do habitat, porque esse habitat que está regenerando ele é mais ou menos 10% a 20% das paisagens. Então ele tem um papel muito importante para reconectar fragmentos, mas em termos de quantidade de habitat, 10 a 20% de habitat, tá? Mas em termos de quantidade de habitat, ela não é tão expressiva. Então você ter essa redução em um ΔT de 10 anos, ele não é muito impactante. Claro que isso ao longo de você trocar a cada década 10% de habitat maduro por habitat mais em estágio inicial de regeneração, isso pode a longo prazo você degradar a qualidade de vegetação nativa naquelas paisagens de uma maneira muito intensa. Mas há uma tendência aos habitats mais maduros serem menos degradados, menos cortados do que os mais em estágio inicial de regeneração. Mas o que a gente percebeu é que dentro do ΔT que a gente analisou, dessas décadas que a gente analisou, a qualidade do habitat tinha um papel muito inferior à importância que aquele habitat tinha para reconectar fragmentos. Lógico que essa redução da qualidade do habitat tem um efeito local. Naquele local que tem menor qualidade de habitat, você sustenta populações menores. Então, se tem um fragmento novo ali, ele inteiro de mata mais porcariana, ele pode servir para conectar fragmentos já existentes previamente, mas ele não vai ter as espécies ali, que é o 0% de qualidade do habitat. Então, obviamente tem um efeito local, mas quando a gente analisa na paisagem como um todo, esse efeito dentro do ΔT é menor. Ele é menor do que os efeitos que esse habitat novo e esse embaralhar de indivíduos para um lado e para o outro tem na conectividade da paisagem. Ou seja, a gente não tem só 50 tons de verde, a gente tem também 50 tons de uso do solo, né? E a gente está mudando de uso do solo com baixa intensificação, representado aqui pelas cores pastéis e por formatos mais complexos, para uso de solo de alta intensificação. Então, agricultura, pastagem ou silvicultura com alta intensificação, representado aqui pelas cores mais fortes, né? Pelos tons de cores mais fortes. E também por formatos mais regulares, maiores, mantendo uma distância maior entre a vegetação, entre os fragmentos de vegetação nativa. E também diminuindo o dinamismo da vegetação nativa. Quer dizer, essa vegetação nativa está ficando cada vez mais restrita às áreas, nesses casos aí de baixa intensificação, de baixa aptidão agrícola, e cada vez mais congelada, parada nesses locais de baixa intensificação agrícola. Com isso, o habitat consegue avançar um pouco, né? O verde fica um pouco mais verde escuro, porém, como são áreas de baixa aptidão agrícola, geralmente áreas que alagam, ou muito pedregosa, ou muito declivosa, em alguns locais a face sul também tem uma baixa incidência solar e, portanto, as pessoas utilizam menos essas áreas. Essa vegetação às vezes não chega numa qualidade tão boa quanto poderia em áreas de maior qualidade de solo, qualidade biofísica e de aptidão agrícola mais elevada. A intensificação do uso do solo diminui a dinâmica espaço-temporal
das paisagens, elas ficam mudando menos. Com isso, há uma redução na conectividade espaço-temporal. Devido a essa redução na conectividade espaço-temporal, paisagens intensificadas são menos conectadas do que paisagens menos intensificadas, mesmo com quantidade de habitat similar. Isso é importante, porque às vezes você intensifica uma paisagem mesmo sem cortar nenhuma árvore e isso acarreta numa redução da conectividade, porque você freou o dinamismo. Ou seja, ao intensificar paisagens, a gente precisa se preocupar em restabelecer padrões de conectividade que foram perdidos ao longo do tempo, porque mesmo sem cortar nenhuma árvore, por frear, por congelar esse dinamismo, a gente vai reduzir a conectividade daquela paisagem. Então é importante a gente estabelecer estratégias, restaurar corredores, fazer stepping stones, trabalhar com cercas vivas, locais com maior permeabilidade de matriz e assim por diante, para que possamos não reduzir a conectividade daquela paisagem por intensificá-la, mesmo sem cortar nenhuma árvore. Isso é bem importante e para a gente manejar paisagens nesse cenário onde as paisagens tropicais estão sendo intensificadas fortemente e rapidamente, é bem importante a gente ter em mente para que a gente possa manejar essas paisagens sem perder espécies. A redução da qualidade do habitat é negativa em paisagens dinâmicas, né? A gente está reduzindo habitats mais maduros por habitats em estádios iniciais de regeneração. Isso é negativo, mas ele tem um efeito negativo mais local. Os efeitos positivos do incremento da conectividade são muito mais influentes do que os efeitos negativos de perda de qualidade de habitat, pelo menos dentro do ΔT estudado. Então, as características únicas de florestas tropicais e particularmente de paisagens tropicais fragmentadas, particularmente essa rápida regeneração florestal, né, e esse dinâmico e complexo conjuntos de hábitats nativos em diferentes estádios sucessionais, então o que eu chamei de 50 tons de verde aí nessas paisagens, né, e os usos do solo, que estão em constante dinamismo, eles transformam essa paisagem num mosaico muito mais complexo. E o tradicional modelo de, vamos dizer assim, rota de mão única de perda do habitat, né, e entender essa perda do habitat como levando a um débito de extinção, ou seja, estamos vivendo o tempo de relaxamento, por isso a gente ainda não perdeu tantas espécies e assim por diante, ele falha na tentativa de capturar esse maior dinamismo que a gente tem em paisagens tropicais fragmentadas. Na verdade, talvez a gente incorporando esse modelo de dinâmica espaço-temporal mais diretamente e a gente considerando esses caminhos espaço-temporais, a gente possa ver que na verdade essas paisagens elas estão variando em conectividade, nessas forças que permitem manter essas espécies em paisagens fragmentadas. Por outro lado, por intensificar essas paisagens, a gente pode reduzir esse dinamismo e ao reduzir esse dinamismo a gente pode diminuir a conectividade espaço-temporal. E ao diminuir a conectividade espaço-temporal das paisagens, por exemplo, na Mata Atlântica, aí a gente pode começar a pagar esse tempo de relaxamento, ou começar a perder espécies rapidamente, porque a gente perdeu essa conectividade espaço-temporal que a gente não sabia que existia e que é muito mais intensa do que a gente imaginava. Bom, as referências bibliográficas que eu usei nessa aula vão estar na descrição do vídeo. Quem quiser acessar todo o curso de Ecologia de Paisagens está na página do NIDS. A playlist do curso todo também está no nosso canal do YouTube. E quem tiver interesse de acompanhar nosso trabalho, nossas outras aulas, por favor, nos sigam aí nas nossas mídias sociais. Um abraço e até a próxima.